Vamos para mais uma live. Aqui nós vamos, esse mês, na verdade, né, estamos tratando de falar sobre a metodologia da Royal Academy, que é uma metodologia inglesa, não é? E estamos trazendo as pessoas que representam, né, aqui no Brasil, essa técnica, uma técnica muito conceituada. E abordando sempre o assunto, né, gente, que nós fazemos nossas lives toda sexta-feira às 18 horas para falar sobre a dança que educa, né? Porque a dança educa, nós educamos através do movimento corporal. E já estamos há alguns meses abordando esse assunto e agora nesse mês de agosto continuaremos neste mesmo intuito, só que agora trazendo uma abordagem mais clássica, né? Não tão ampla para outras vertentes de dança, mas uma abordagem mais dentro do balé clássico. E hoje vamos falar com Luiz Carlos Nogueira Arade, um querido amigo, professor registrado na Royal Academy of Dance, em Londres, né? Pessoal, esse é o Luiz Carlos Nogueira Arade, é professor registrado da Royal Academy of Dance de Londres. É um prazer tê-lo aqui, é um prazer recebê-lo. Você é essa figura tão importante dentro da Royal aqui no nosso país, representando. Fico muito feliz de tê-lo aqui, viu? Muito feliz mesmo. Obrigada aí de ter aceito o convite nosso. Elô, é um prazer muito grande. Eu admiro o seu trabalho. O seu espaço Dança e Vida tem tudo a ver com o projeto que eu desenvolvi, um projeto social chamado Dançando para Viver. Tá? Então tem uma conexão aí muito grande. Eu estou muito feliz de estar aqui e poder compartilhar com você. Ai, obrigada. É aquilo que eu costumo dizer, e a gente vai bater um pouquinho de papo sobre isso mais para frente, a gente vai bater. Essa questão, né? A minha escola ela é muito humanista. Eu gosto sempre de tratar em primeiro lugar o ser humano, né? E aí vamos aplicar a técnica. E eu sei que tem um veio aí, alguma coisa também na sua vertente de trabalho e também na proposta da Royal, mas a gente vai falar mais para frente. Nesse primeiro momento, eu queria verificar com você, solicitar para você, se você pode contar um pouquinho da sua história, né? Como você chegou a tantos títulos grandes, assim, muito nobres dentro da Royal Academy. Se você pudesse contar um pouquinho da sua história para a gente. Com certeza. É uma história bem simples, é uma história de vida muito difícil, mas sempre com um propósito muito grande. Né? Eu sou uma pessoa que nasceu uma criança artista, mas eu sempre fui apaixonado por educação. E eu sempre sonhei em ser ator. Eu nunca pensei em ser bailarino, porque na realidade eu nem sabia o que era isso. A informação que eu tinha vinha do cinema quando eu era criança. Nem televisão existia direito naquela época. Então era no cinema que eu bebia as informações de arte. Eu comecei a fazer balé com o professor Desi Stewart. Ele foi assim o primeiro bailarino que nós tivemos no Brasil. Ele fez carreira na França e ele veio para Santos para fazer um projeto para a criação do Teatro Municipal de Santos. E foi aí que eu comecei o trabalho. Tá? Eu vou abaixar um pouquinho, porque estou dando um pouquinho de microfone, eu acho. Ver se está legal. Pronto. Eu conheci a professora Carla Perotti, dançando aqui em Santos com a Lúcia Milás, que foi a nossa primeira examinadora brasileira. A Lúcia, ela fez um trabalho de trazer a Royal Academy, um trabalho muito bonito. E ela trouxe a Carla Perotti para o espetáculo. A Carla havia mudado para São Paulo, vindo da Itália,
E ela trouxe na mala dela aquelas fitinhas de bolo com as músicas da Royal Academy que ela havia feito na Itália. Então, eu vi a Carla Perotti voando, né, no palco, aquilo me fascinou. Um Gran GT, imagina você poder voar. Né? E aí eu fui procurar a Carla em São Paulo, eu me mudei para São Paulo, porque eu consegui trabalhar numa peça de teatro profissional. Procurei a Carla e comecei os estudos de Royal. Eu fiquei 4 anos estudando matéria das meninas, porque não tinha matéria dos rapazes. Então, em 1976, eu fui para o Rio de Janeiro, fiz um curso de 1 semana com uma professora chamada Christine Stevens, que havia se formado no College da Royal em Londres, e a Dalal Ascar a trouxe para o Brasil para trabalhar com a metodologia. Lá no Balé Dalal Ascar, então, eu conheci vários outros professores e eu resolvi me mudar para o Rio de Janeiro para poder aprender a matéria de Royal Academy. Daí em diante as coisas foram acontecendo, porque nos anos 70 houve uma grande revolução no processo educacional de primeiro mundo. Tá? E a Royal Academy se aproximou muito mais do Brasil. Então, calhou que eu já tinha o exame de Intermediate, que hoje é Advanced 1, em 1978. Então, eu passei a ter direitos para ensinar. Depois, o processo foi modificando, depois foi criado um sistema de preparação de professores, que era o TCP, né, um treino de professores para Royal, e depois, a partir de 2000, que houve a homologação, e a Royal Academy of Dancing passou a ser Royal Academy of Dance, por estar em tantos países do mundo, fez adaptação de linguagem, fez toda a adaptação da grade e se tornou uma faculdade. Como eu já tinha esse histórico grande, né, e sempre me interessei, e fui a Londres dizendo que eu queria melhorar, o que eu podia fazer, eu fui convidado para trabalhar dentro do programa da Royal Academy. Meu tempo passou, eu não percebi. Foi naturalmente as coisas aconteceram. A gente faz por amor, né? A gente não sente. Por amor. É por amor. Nós encaramos esse trabalho como uma missão. Né? É uma missão de vida. E quando você percebe que realmente você tem algo para realizar, é melhor aceitar e se dedicar, né? Aí tudo flui. É isso aí, é um propósito de vida, né? É uma missão. É um propósito de uma missão, né? Eu tenho a minha missão também, que é bem essa, transformar a vida de crianças e adolescentes, sabe? Através da arte do movimento, através da arte da dança. Isso é muito lindo, né? Acho que eu posso fazer um adendo aqui no que você está falando, porque, assim, como um artista criativo, o meu sonho era poder fazer, assim, coreografias, espetáculos, né? Espetáculos grandes mesmo, né? Sempre sonhei com isso. E eu percebia que os bailarinos não estavam preparados para as ideias que eu tinha, que era preciso trabalhá-los tecnicamente. Então eu parei para pensar. Falei, como é que eu vou fazer isso? Falei, eu vou começar pelas crianças. Porque se eu trabalho com crianças pequenas, elas já vão adquirindo uma nova mentalidade. Elas passam a ter uma experiência diferenciada. E é justamente neste ponto que a Royal Academy of Dance colaborou diretamente com o programa de ensino, porque a Royal organizou um programa para crianças que antes não era pensado. Né? Pegava-se uma criança muito pequena, levava-se para a barra, fazia abrir os pés né? Em abertura completa, e nem sempre a criança tinha o físico adequado para isso. Tá? Sim. E a Royal também abriu a dança para todos. Né? Então, qualquer pessoa pode participar. Aí tem, né, os diferentes caminhos.
né? Mas está aberto para todos. Então, a Royal me facilitou muito desenvolver o trabalho com as crianças que aí vão crescendo, né? Eu já tenho um orgulho muito grande de ter trabalhado com crianças há 40 anos atrás, crianças de todos os tamanhos, tá? E que hoje são profissionais da dança. E hoje nós trabalhamos juntos. E hoje nós estamos empenhados em desenvolver um trabalho que possa facilitar mais o acesso de tantos talentos que existem. Nossa, isso é bárbaro, né? É isso mesmo. Ô, Luiz, deixa eu te perguntar uma coisa. Gostaria que você falasse um pouquinho, porque tem muitos alunos, né, nos vendo, nos ouvindo. E às vezes pode não ficar muito claro para eles ainda, né, essa questão da metodologia da Royal, assim, começo, meio e fim. Você poderia traçar como é essa questão começo, meio e fim dentro da metodologia da Royal? Uma pessoa entrou, uma criança, né, entrou, e aí o caminho que ela segue dentro da metodologia para se tornar uma bailarina ou, de repente, se tornar uma professora. Primeiro, eu gostaria de informar que todas as informações estão no site da Royal, tanto da Royal Academy of Dance /Brasil, como na org UK. Né? Então, todas as informações, qualquer pessoa tem acesso e pode ver. Né? Nós tivemos as informações da nossa excelentíssima, né, diretora nacional, Maria do Carmo, de Kenny, na semana passada. Então, eu posso falar como um professor da Royal Academy, tá? Não como uma pessoa que trabalha dentro da estrutura, né? Visão de professor. Tá? Então, o que acontece na minha vida em termos de Royal Academy of Dance? A criança, ela vem para a escola, e hoje elas vêm muito cedo. Existe um programa que é a pré-escola na dança, os primeiros passos, e ele é dividido em 2 níveis. Tá? Então, nós temos as crianças que, com 2 anos e meio a 3 anos e meio, elas participam do primeiro nível da pré-escola. Tá? Depois, de 3,5 a 5 anos de idade, é o segundo nível. E nesse tempo, a criança é preparada em todas as bases que irão até Advance de 2. Tá? Depois nós temos mais uma preparação psicológica. Tá? Eu chamo de preparação psicológica porque a criança pode entrar para o exame, mas ela não recebe nota, e o professor vai junto. É o que nós chamamos de pre-primary in dance. Tá? E de primary, que a criança já está apta, né, de acordo com a faixa etária, a receber uma nota, ou não. Né? É possível fazer um exame com a companhia do professor para a criança realmente se fortalecer a nível psicológico. Terminada essa fase, que aconteceu primary a partir de 5 anos de idade, primary a partir de 6 anos, então começam os graus. E nós, dentro desse sistema de educação na dança, então nós temos o básico, que vai do primeiro ao terceiro. Primeiro, segundo, terceiro. Depois o nível médio, que é quarto e quinto. Então, no nível mais avançado, nós temos os high grades, que são o sexto e o sétimo e oitavo. Nesse caminho, né, o aluno completou um aprendizado de educação na dança. Segundo caminho, é o que nós chamamos de vocacional. E ele é feito a partir dos 11 anos de idade, feito para exames, tá? Para entrada em exames. E é onde aparecem as sapatilhas de pontas para as meninas. Então, nós entendemos que qualquer pessoa pode fazer dança e pode aprender dentro da Royal Academy. Se você
quer fazer uma carreira dentro da dança, se você tem a vocação, então você vai fazer os exames de Intermediate Foundation, Intermediate, né, que é a preparação do nível intermediário. O intermediário, então vem 3 Advanced. Né? Tem a preparação do Advanced também, que é Advanced Foundation. Depois nós temos o Advanced 1, e para finalizar esse processo, o Advanced 2. Tá? Então, basicamente é isso. Aí, depois disso, tem outras coisas que acontecem. Eu quero chegar nesse ponto depois, mas também não precisa chegar. Porque, como você colocou aqui, depois dos anos 2000, houveram muitas transformações, muitas mudanças, né, na estrutura. E a Maria do Carmo falou muito também, brilhantemente, semana passada, que a Royal se preocupa muito com essa mudança social, a vida social. O ser humano, ele muda constantemente, né? A sociedade está em mudança constante. E a Royal tem esse olhar, né? De trazer sempre, ter esse cuidado, eu diria, de trazer sempre uma modificação necessária para a aprendizagem dos seus alunos que fazem a sua metodologia, de acordo com essas mudanças sociais que vão acontecendo, né? E baseado nisso, você chegou a mencionar um pouquinho agora atrás, sobre essa questão do qualquer, vou falar assim, mas do todo corpo dança, né, para a Royal, todo corpo é bem-vindo, ele dança e tal. Você podia falar um pouquinho sobre isso, essa questão de não ter esse olhar somente para a bailarina que vai ser a primeira bailarina da companhia, porque tem o corpo longilíneo, enfim, mas que tem esse outro olhar. Eu preciso falar 3 coisas juntas ao mesmo tempo. Vamos à primeira. Então fala. De uma forma, numa linguagem simples, a Royal Academy tem uma metodologia que é científica. Tá? Então, quando a gente explica, né, para um pai, né, que quer entender como é que funciona, nós dizemos assim, olha, a Royal Academy tem uma metodologia que é científica. O que é isso? Tá? Então, a metodologia científica, ela acompanha os tempos. Então, foi a primeira coisa que você citou. Então, por isso que sempre acontecem várias transformações. Tá? A segunda coisa, dentro da missão da Royal Academy, né, porque a gente vê a Royal Academy muito assim, como, de repente, a gente está falando no sentido geral, como uma organização que tem né, um grande grupo de professores, que tem examinadores, né? Mas dentro da missão da Royal é levar a dança para todas as pessoas, né? E de acordo com as possibilidades que existem, né? A Royal Academy não estaria em mais de 80, em quase 90 países do mundo, se não tivesse essa colocação, se não tivesse essa abertura. Porque, veja você, existem países, né, com culturas diferentes, né, religiões, né? Então, tudo isso, a Royal Academy, com essa abertura que ela tem, ela consegue atravessar tudo isso. Quer dizer, é um exemplo para a gente. Sem dúvida. Né? De como você ter, né, esta habilidade de comunicação com todos os povos. Né? Como ser realmente global. Exatamente. A terceira coisa é porque dentro do sistema de exame da Royal existem possibilidades diferentes. Você pode fazer um exame que seja para nota, ou um exame que não seja para nota. E você pode fazer também um exame que é de apresentação, né? São várias possibilidades. O exame que é como uma aula premiada. Né? Agora, o que eu quero citar realmente é que, há pouco tempo atrás, nós chamávamos esses exames de não para nota, de assessment, né? De dar acesso.
Eu fiz algumas experiências. Por exemplo, eu tive uma aluna e o sonho dela era ser uma bailarina, só que ela não tinha os dois braços. Certo. Ela tinha um pedacinho que vinha até aqui assim, uma mãozinha, e o outro um pouquinho mais comprido com uma mãozinha assim. Mas ela tinha um trabalho de balé desde pequena, tinha as pernas, tinha a musicalidade, uma menina super inteligente, e ela falou para mim, professor, eu quero ser uma bailarina, quero fazer exame. Eu falei, vamos. Então eu entrei com ela na sala de aula, e naquele momento eu pude medir a vontade interior dela com aquilo que ela conseguiu produzir naquele momento. Tá? Então, Sim. obrigado, Roy Agache, por esse aprendizado que eu tive. Obrigado por ter facilitado essa menina a ter essa experiência. Tá? Quando ainda não se falava de balé adulto, né? Porque hoje nós temos programas da Royal Academy que são cisnes prateados, né? Escritos Vans. Tal, e tem, esses dias, teve um senhor de mais de 80 anos que fez exame cerebral. Né? Não existe mais limite. Mas há alguns anos atrás, as pessoas ainda não tinham esse olhar. E eu desenvolvia um trabalho com pessoas que dedicaram a vida à dança e elas não tinham nenhum tipo de reconhecimento, elas não tinham nenhum papel, né, que reconhecesse a doação de vida que elas fizeram, porque a pessoa vai trabalhando, né, e de repente não tem uma organização que apoie, né, uma organização que dê suporte, né, e existia também aquele tabu que você envelhecia muito cedo no balé. Eu É cheguei a a ouvir idade, né? meninas de 15 anos dizendo assim, agora eu já estou velha. Né? Sabe Deus de onde vinha isso. Bom, tudo bem. Então eu tive um grupo muito especial de alunas. Uma tinha mais de 60 anos, né? A outra, ela tinha um físico que não era padrão. A outra menina, ela tomava remédios, né? Porque ela precisava tomar remédios controlados, né? E tinha uma outra, e mais uma outra assim, uma pessoa muito interessante, mas que também já tinha bastante idade e dificuldade com flexibilidade dos pés. Era um grupo fantástico. Eu não podia colocá-las no exame de criança. Então, e todas tinham experiência de dança, todas eram professoras de dança, né? Aí eu falei, o que eu vou fazer? Eu falei, vou colocar no exame de grau 6, como uma aula de apresentação, não para nota. Sim. Olha, na realidade, eu tremia nas bases. Porque eu queria fazer o trabalho, mas naquela época, era uma inovação. Tá? Sim. E eu entrei, né, apresentei as alunas para a examinadora, porque não eram alunas padrão, não era um grupo normal de exame. Eu conversei com a examinadora, né, eu falei, olha, são minhas alunas, todas são professoras de balé, e elas me pediram a oportunidade de participar de um exame da Royal para que elas pudessem saber como que é. Então, mais uma vez, eu agradeço a estrutura, agradeço a permissão da examinadora, agradeço ao pianista que acompanhou e agradeço ao aprendizado que eu tive. Porque naquele momento, elas estavam altamente emocionadas. A mais velha, na apresentação dela, né, elas tinham a apresentação, tinha a parte feita em grupo, né, de barra, de centro, de 2 a 2, tal, mas tem as danças. Você escolhe ou uma dança clássica, ou uma dança de free movement, ou uma dança de caráter. Né? E nós dividimos tudo direitinho para todas. Elas estudaram o máximo que elas podiam.
E foi uma coisa fantástica, porque a que tinha mais idade de todas, eu assistindo a dança que ela fez, ela virou uma criança. Eu pude perceber, Elô, naquele momento, que uma pessoa, independente da idade, se ela tem um sonho, na hora que ela realiza, ela volta para aquele momento em que o sonho entrou dentro dela. Sim. A outra que não tinha assim, um físico padrão, na apresentação individual dela, era de uma emoção tão grande, era uma qualidade de dança interior tão grande, assim, que eu observava a parte técnica que ela conseguiu adquirir com muita dificuldade, mas, assim, a projeção artística, naquele momento, né, a importância dela estar no exame era uma coisa tão grande que foi altamente emocionante. Tá? Então, quando, né, a partir da pergunta que você fez, o quanto a Royal Academy está aberta para, digamos assim, entre aspas, qualquer pessoa que queira, eu acabei de exemplificar. E muito bem exemplificado, porque foram assim, como você diz, é uma metodologia que tem uma estrutura e tem um apoio, né, muito grande para os bailarinos, estudantes, professores, enfim. E pode se apoiar nessa estrutura. E uma coisa que eu acho muito importante, que eu gosto muito, que vem muito de encontro ao que eu faço também, é essa coisa de olhar para o emocional, porque é um ser humano que está ali na frente. Então, assim, de olhar para o emocional daquela pessoa. Então, o que você está trazendo mostra muito isto, né? Houve uma oportunidade, pessoas tinham um sonho. Por que não? Né? O sonho não é de virar bailarina, 32 fuetês e pronto. Não era esse o sonho era dançar, era pôr para Porque fora. esse sonho, Elo, ele matava as pessoas, né? Desculpa, Quantas não entendi, pessoas... não entendi. Esse sonho de todo mundo ter que fazer 32 fuites duplos matava a alma de muitas pessoas. Quantas Também. pessoas apareceram na minha frente falando assim, eu amava a dança, hoje eu tenho um trauma, principalmente com o balé clássico. Né? Então, quer dizer, você tinha que entrar num processo, entre aspas, de cura com essa pessoa e mostrar para essa pessoa que não é bem assim. Né? Sim. Tinha isso também, né? Hoje ainda deve ter, é claro, não é uma coisa que se apaga ou que some. Tudo vai da época e do tempo também, né? Vivemos aqui no Brasil o militarismo, essas coisas, então nós aprendemos, eu aprendi, né, a ler, né, no tapa mesmo, vamos dizer assim, sabe? Tem que fazer, é obrigado a fazer. Quem gostava e queria, pronto, ia. Aquela que, né, se assustava um pouco com isso, sim, óbvio, se traumatizava. Ou aquela que já tinha um corpo extremamente adequado, mesmo traumatizada, ia, porque via que estava bem, o corpo ajudava, enfim. E ia nascendo essas pessoas assim. Agora, realmente, estudar o ser humano de uma forma holística, de uma forma global, enxergar esse ser humano desse jeito e aí aplicar uma técnica nele, seja ela qual for, isso é prudente demais, eu diria. E isso é lindo demais também ao mesmo tempo, porque é respeitar em primeiro lugar a pessoa que está ali na frente. E aí, aquela pessoa é um aluno. Né? E vamos então aplicar a técnica. E aí, Elo, que a Royal Academy sabe exatamente o que faz, porque prepara professores. Né? Então, não basta você dançar bem, ou você gostar da coisa, ou você ter tido uma pequena experiência, e aí aparece uma oportunidade, você começa a trabalhar, mas você não tem a preparação. Sim. E o que a faculdade da Royal faz, que é um trabalho muito intenso, magnífico, né? É justamente dar essa preparação. Exatamente.
Exatamente. As pessoas quando começam, os alunos quando começam, sempre o ideal, óbvio, é ser bailarino. Estou estudando para isso, estou estudando para dançar, é ser bailarino. Mas não existe só uma formação para bailarino dentro da dança. Eu acho que a dança, inclusive, ela é muito boa nessa questão, ela é muito generosa, porque você pode seguir outras vertentes de trabalho dentro da dança, e ser professor uma vertente, além de tudo, linda. E sabemos que a Royal faz esse trabalho também de instrução, né, dos professores. E aí eu queria também, aproveitando o gancho, perguntar para você falar um pouquinho mais desse lado, né, que tem o lado de certificação, tem o lado de graduação, ser graduando, e daí para frente essa questão toda de ser tutor, ser mentor. Eu queria que você pudesse falar um pouquinho disso daí, da sua visão. Você já é mentor, né? Sim, a cada exame, né, o candidato que prestou o exame, ele vai receber um certificado. Sim. Para que você possa fazer o caminho vocacional e estar dentro dos padrões de dança profissional do mundo, o ideal é que você termine o Advance de 2, né, com até 18 anos, pode ficar só um pouquinho, tá? Até 19, mas o padrão é até 18 anos, e com a nota acima de 75%. Isso vai lhe dar o direito de participar do concurso internacional, né, uma competição internacional que atualmente chama-se Margot Fonteyn, nossa madrinha que está no céu. Então, vão pessoas do mundo inteiro, jovens talentosos, tal, e ali o bailarino tem uma oportunidade de ser visto, digamos assim, por olheiros, né? Mas, assim, no mínimo, vai ter uma experiência internacional fantástica que vai abrir uma visão. Porque a cada experiência que nós temos, que nós vivemos, a nossa visão muda. Tá? Eu fui o primeiro bailarino brasileiro a fazer o que hoje se chama de dança de 2. Eu fiz sozinho. De repente eu tinha uma visão, eu enxergava uma coisa que ninguém enxergava, só eu tinha sofrido. Então, Verdade, verdade. Experiências adquiridas, né? No outro caminho, para você fazer a faculdade, você precisa ter feito o exame de intermediate, ter sido aprovado e ter mais de 18 anos de idade. Aí, como a Maria do Carmo falou, também, né, você tem que passar por esse processo, mas você precisa conhecer também o trabalho que se faz com as crianças, porque isso vai ser matéria trabalhada durante o processo da faculdade. Sim. Isso é interessante. A faculdade ela tem uma estrutura que requisita professores registrados com experiência para fazer o trabalho, né, de mentoria, para fazer o trabalho de tutoria. Tá? Então, esses mentores e tutores, eles precisam ser aprovados, né, e estar registrados dentro do sistema da ROI. Né? Os tutores, eles trabalham em módulos, né, em módulos diferentes, que também esses módulos sofrem modificações com o tempo, de acordo com a necessidade. Eu, pessoalmente, gosto muito de trabalhar como mentor, porque nós temos a possibilidade de fazer o trabalho presencial. Tá? Oficialmente, são 10 meses que esse professor, dentro da ideia, né, da estrutura, ele vem à minha escola para fazer um estágio. E nesse estágio, ele vai aprendendo paulatinamente a desenvolver as aulas. Primeiro 15 minutos, né? Me apresentando um trabalho dentro de alguma coisa que eu peço, até o momento em que ele cria as aulas.
e aprende a criar a aula inteira. Então, esse estagiário vai me mostrar, né, essas aulas escritas com contagem musical, com tudo que, né, precisa ter na estrutura de uma aula. Sim. Terminologia, escrever corretamente, os nomes em francês e tal. Isso tudo é um processo que é desenvolvido até a primeira visita de um supervisor de ensino. Esse supervisor traz uma outra orientação, né, em cima do trabalho que é feito do aluno estagiário com o mentor, e passamos para a segunda fase, que é a segunda visita. E depois, a terceira visita do supervisor de ensino, que nós chamamos de TTS, é que vai aprovar ou não aquele professor. Além dos módulos que fez com os outros tutores, onde a pessoa também precisa ser aprovada. Ó, trabalha, tá? Separa horário para estudar, é muita coisa para estudar, mas é apaixonante. Eu imagino. Respondi? Extremamente formador, né? Por todos os lados, por todas as vertentes. Tem a parte de música, tem a parte de escrita. Não é só a técnica física corporal, vou aprender para ensinar ou para dançar. Mas é global, né? Entra muitos estudos aí. A pessoa que quer vai ser de verdade uma estudiosa, né? A pessoa que quer Então, vai ser... olha só, por exemplo, né? Eu trabalho atualmente no CBTS 404, né, que é o ensino prático. Então, o que acontece? Quando a aluna chega, ela normalmente, como fala que é ensino prático, ela pode pensar que vai ser só prática, que não vai ter toda essa outra parte didática, toda essa parte de registros, né? Porque chama ensino prático. Mas você não faz o ensino prático sem criar a estrutura do ensino prático, sem você fazer a apreciação, sem você avaliar, sem você fazer reunião de revisão, sem que a pessoa faça autoavaliação, né? Então, é um trabalho muito intenso e muito interessante, muito agradável. Ô Luiz, e eu sei que você é mentor, e é aí que entra a mentoria? Essa é a mentoria. Essa é a mentoria. Você conduz todos esses estudos com o seu aluno? Sim, sim. Através do programa que nos é enviado pela Royal Academy. Sim, sim. E essa já é a base da faculdade, já é a faculdade em si, que você mencionou? Já é a faculdade. Já é a faculdade. Após o término, passou por tudo, teve as notas necessárias. Como é essa graduação? Vamos supor, acabou, terminou, fez tudo, está tudo certo. Terminou a faculdade, o professor recebe o certificado, né? E a partir daí ele pode inscrever alunos para exame. E se torna também um membro da Royal Academy. Tá? E aí, a partir de então, para manter esse status, o professor é obrigado a ter 20 horas de estudos anuais comprovados. Tem os cursos, né, os cursos oficiais da Royal Academy, onde nós devemos estar presentes um mínimo de 10 horas. E aí tem mais 20 horas, mais outras 10 horas de outros trabalhos complementares que vão somar essas 20 horas de estudo. Isso é obrigatório todos os anos, ou seja, isso é uma grande vantagem, é uma coisa maravilhosa, porque um grande problema que nós enfrentamos no processo de desenvolvimento da dança é a falta de continuidade. Então, um professor da Royal Academy, ele não corre esse risco, porque ele está sempre se atualizando. E se ele não se atualizar, ele se afasta.
Sim. E só uma coisa que não ficou muito clara. Essa questão dessa parte de mentoria, faculdade, é feita em todos os países? Tem algum momento que vai para Londres, que é feito lá o processo? Como é essa parte, vamos dizer assim, no mundo inteiro? E, claro, A estrutura foi organizada, né, ela é centralizada em Londres, mas ela foi organizada de forma que a faculdade possa acontecer em todos os países. Só é preciso que aquele país tenha uma organização para isso, porque necessita, né, como nós aqui no Brasil, nós temos a nossa diretora nacional, Maria do Carmo de Kene, né, que todo o processo de inscrição, de tudo, é feito diretamente com ela. Então é preciso que em cada país tenha uma pessoa que seja responsável pelo desenvolvimento do processo. E aí é preciso que haja também toda essa equipe, né, de tutores, mentores, para que aconteça. Acontece em muitos países. E aí é feito na língua que é falada no país, né? Vamos falar assim, na língua nativa. Tá? Porque o trabalho dos mentores e dos tutores é justamente orientar aquela pessoa no sentido de compreender a, a metodologia, a metodologia que é inglesa. sim, é, é, exatamente. Nossa, precisa de uma mentoria. E aqui no Brasil, você é o mentor, né? Eu sou um mentor, mas tem vários mentores. Né? Porque o Sim, Brasil ele tem muitos estados. Né? E sim, como tem essa questão do ensino prático, é muito importante que o mentor esteja próximo do aluno estagiário. sim. Né? E, por exemplo, não é difícil ser um mentor. Né? Qualquer pessoa que preencha os requisitos, né? Que seja um professor registrado, que tenha conhecimento, que já tenha desenvolvido um trabalho de todo o processo da Royal Academy, né? Essa pessoa ela pode ser indicada. Aí vai Hum, preencher toda uma papelada, né? Falando normal, da formação que ela tem, né? Da formação educacional, da experiência profissional, dos trabalhos, né? Dos exames que fez dentro da Royal Academy, né? E tudo isso é enviado para que esse mentor seja aprovado. Uma vez aprovado, ele vai trabalhar, né, com esse aluno estagiário. muito bem. A sua história dentro dessa mentoria foi por esse caminho? Eu fui convidado por uma aluna muito querida, uma aluna, uma amiga, uma irmã, né, é a Vivian Moquides, de Juiz de Fora. E ela falou para mim, Luiz, quando começou o processo, né, da faculdade no Brasil, 2009, ela falou assim, Luiz, eu vou precisar de um mentor, eu quero que você seja meu mentor. Aí eu fui me informar para saber como que era o processo, né, preenchi, tudo foi aprovado. Aí o que aconteceu? Uma coisa que você perguntou, eu não respondi ainda. Todo esse processo a gente faz aqui em casa mesmo, aqui em casa, ou seja, no Brasil. Tá? Sim. Agora, na hora de receber o certificado, tem uma celebração que é feita em Londres. Uau! Isso é Tá? muito bom, hein? Então, foi automático, porque quando a Vivian, né, se formou, nós fomos a Londres para receber o certificado dela. Olha, isso é bárbaro, né? Aí depois eu trabalhei um pouco mais para frente, aí eu fui convidado a ser tutor dentro do programa. Eu já era mentor, já havia apresentado o trabalho, né? Veio um convite. Porque a Royal sempre faz questionários para a gente, tá? A gente está sempre respondendo, né? Porque aí que a coisa fica científica, porque aí eles vão também adaptando e tal. Aí você quer responder alguns questionários
e veio um convite se eu gostaria de ser tutor. Aí eu fui a Londres para me informar como que era ser um tutor, né? Então, isso foi uma coisa maravilhosa, porque como que eu ia entrar num processo de trabalho sem ter um contato, né? Alguém que pudesse me dar uma orientação assim, face to face, né? Sim. Aí eu me tornei um tutor, e aí depois eu fui tutor e mentor. Então foram tantas alunas que nós acabamos juntando um grupo imenso, maravilhoso, de pessoas que são amigas até hoje. Fomos todos para Londres para elas receberem o certificado. Olha, que bárbaro, né? Né? Muito Então, lindo. essa coisa, você faz no seu país, né? Você fala na sua língua, você tem uma pessoa que te ajuda, né, com a língua estrangeira a compreender as coisas, a compreender a estrutura de como tudo é desenvolvido, e depois você tem também a oportunidade de estar em Londres, de receber o certificado lá, né, de conhecer a Royal Academy of Dance. Né? Porque existe também uma confusão aí, porque todo mundo fala assim, é Royal Ballet. Mas assim, lá na Inglaterra, tudo é Royal. Tá? Então, o Royal Ballet é uma coisa, o Royal Ballet tem a sua escola também, que é a escola que prepara alunos para se tornarem profissionais. Sim. A Royal Academy of Dance é essa da qual nós estamos falando, que tem essa abertura para todos. Tá? E tem também o caminho vocacional para aqueles que querem desenvolver a carreira profissional. Agora, lá tem também a Royal Academy of Music, a Royal Academy of Drama. Tá? Então, sempre é importante entender que Royal Academy of Dance é uma organização, né, que, digamos assim, como ponto principal, tem a formação de professores, né? Tem um grande elenco de professores no mundo todo, tem os examinadores e tem a faculdade, o departamento de educação da faculdade de dança, que é quem promove esse trabalho todo da faculdade. Muito bom, uma Do estrutura outro enorme. lado, nós temos o Royal Ballet, que tem o Royal Ballet School, que aí é o corpo de baile, como a gente tem aqui, né, no Brasil, o Teatro Municipal do Rio de Janeiro, que tem o corpo de baile, né, com os bailarinos. Aí esse é o Royal Ballet. E o Royal Ballet tem a escola. Né? Então, quem assiste aquele filme, ou foi a peça de teatro do Billy Elliot, vai ver que ele foi para o Royal Ballet School. Né? Que aí é um sistema completamente diferente. Por quê? O que é importante entender é que nós trabalhamos com as escolas numa vida considerada normal, digamos assim. Tá? Porque você tem as aulas que você vai fazer, né? Se você é muito pequeno, você vai uma vez por semana, você vai crescendo, faz 2 vezes na semana, aí você já está num trabalho que exige mais, vai 3 vezes na semana, você entra no vocacional, eu aconselho todos os dias. Tá? Agora, se você vai para uma escola vocacional, você, digamos assim, de uma forma bem simples, você tem que morar lá. Você vai ver seus pais no Natal. Sim. Tá? Então, existe essa diferença e é muito importante que as pessoas tenham uma compreensão sobre isso. Né? Isso, era o que eu ia falar, Luiz. Muito bom você explicar tudo isso, né? Porque às vezes as pessoas não têm esse entendimento tão profundo, tão aprofundado sobre a metodologia, sobre a escola, né? Sobre os cursos e como eles se dão. Ô, Luiz, a gente poderia ficar falando muito mais, porém, o nosso tempo esgotou. Eu vou ser honesta, esgotou. E eu quero muito gravar e deixar gravado, porque você falou coisas... Claro, com certeza. Eu queria que você deixasse uma mensagem agora, porque a gente vai ter que encerrar. Deixa uma mensagem para o pessoal. Esse pessoal que ficou aqui falando, eu não falei durante a live,
mas assim, pessoas queridíssimas, alunas, acredito que foram suas também, que é apaixonante a metodologia da Roy, eu anotei aqui, ó, que ampliou muito, transformou a vida dessas pessoas. Teve uma pessoa que comentou que ela começou como numa fase ainda adulta da vida dela e se formou professora. Então, assim, a gente vê muito carinho, muito amor. Se você puder dar uma mensagem rapidinho para elas, porque a gente tem que terminar a live. Eu quero agradecer a todas essas pessoas, porque se não fossem vocês, eu não poderia ter vivido aquilo que eu vivi, né? Se hoje eu tenho título, experiência, o que for, eu devo a essas pessoas, porque ninguém faz nada sozinho, né? Então, realmente, muito obrigado, porque nós devemos fazer as coisas juntos, né? E o balé nos proporciona isso. Exatamente, muito bom. Luiz, muito obrigada. Obrigada pela sua presença. Yuri, olha, em seguida agora nós temos a live da Royal, né, com a Maria do Carmo, de Kenny, né, a nossa grande mestra da Lauascar, e a Tânia Gordilho, que é da Bahia, @ Tânia Gordilho para entrar lá, e a Clara Pinto. São grandes damas do balé no Brasil, todas dentro da Royal Academy. Então, eu convido todo mundo para passar daqui agora para outra sala. Na outra sala. Beijo, querido. Obrigada. Muito obrigado, Elô. Muito obrigado. Gente, obrigada pela presença de vocês. Nós vamos encerrando nossa live aqui. Tenho certeza que foi muito esclarecedor para muitas pessoas que pensam em entrar para essa metodologia. Muito obrigado pela presença de vocês, o Espaço Dança e Vida, em meu nome, Elô Medeiros, agradeço a presença de todos. Beijos.